Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Ship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, seguimos nossa jornada pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Então vamos pensar juntos. O que de fato move as pessoas? O que faz alguém dar o melhor de si? Sabe, a gente pode pensar em dinheiro, em bônus, ou até no medo, né? Naquela pressão por resultado. Mas e se a ferramenta mais poderosa for outra coisa? Algo muito mais simples. Pois é, Dale Carnegie argumenta que a resposta está no reconhecimento sincero. Pensa só na própria experiência de cada um. Quando a gente se esforça pra caramba em algo e ninguém nota, ninguém fala nada, é desmotivador, né? Agora inverte a situação. Um elogio, um parabéns, ficou ótimo. Mesmo que seja por uma coisinha pequena, isso muda tudo. É o começo de uma transformação de verdade. Ok, mas como é que a gente faz isso na prática? Porque não adianta só sair falando bom trabalho para todo mundo, certo? Elogios vagos não funcionam. O ponto-chave, a grande sacada de Carnegie, é que o reconhecimento precisa ser específico. Ele funciona como uma bússola, sabe? Aponta a direção certa e guia as próximas ações de um jeito que crítica nenhuma jamais conseguiria. Olha só essa história que o livro conta, sobre uma supervisora chamada Pamela Dunham. Ela tinha na equipe um zelador que, sinceramente, não fazia um bom trabalho. O desempenho dele era tão ruim que ele virou piaba entre os outros funcionários. E claro, quanto mais criticavam e tiravam sarro, pior ele ficava. Era um ciclo vicioso. Até que um dia, a Pamela decidiu mudar completamente a abordagem. Em vez de focar nos erros, ela começou a procurar qualquer coisinha que ele fizesse certo. E quando encontrava, ela fazia questão de elogiar na frente de todo mundo de forma bem específica. E o que aconteceu? Aos poucos ele foi melhorando, até se tornar um funcionário excelente. Pensa na força que isso tem. Uma mudança total, só com base no reconhecimento. Esse exemplo do zelador é perfeito, né? Mostra que um elogio sincero e bem direcionado consegue resultados que a crítica simplesmente não alcança. Agora, e quando o assunto é erro? E pior, um erro grave? Aí é que esse princípio se torna ainda mais crucial. Imagina a cena. O lendário piloto de testes Bob Hoover está lá no céu, pilotando um avião da Segunda Guerra Mundial. De repente, silêncio. Os dois motores param de funcionar em pleno voo. A causa? Um erro terrível. O mecânico tinha abastecido o avião com o combustível errado. Em vez de gasolina, colocou combustível de jato. Um erro que, convenhamos, poderia ter sido fatal. Hoover, com uma habilidade incrível, consegue fazer um pouso de emergência. Salva todo mundo. O mecânico, claro, estava arrasado, achando que a carreira dele tinha acabado ali. O que Hoover fez? Ele poderia ter gritado, demitido, processado, mas não. Ele foi até o rapaz, colocou o braço no ombro dele e disse isso. Ele não só perdoou o erro, mas reforçou sua confiança no profissional. Em vez de destruir, ele construiu. Ele usou a confiança para ensinar. Isso, gente, é o encorajamento em sua forma mais pura. As palavras têm esse poder, né, de construir ou de demolir. O livro traz outro exemplo clássico, o do grande tenor Enrico Caruso. Quando ele era jovem, o primeiro professor dele disse na cara dele: "Você não sabe cantar, sua voz não presta." Mas a mãe dele, uma camponesa simples, abraçou o filho e falou: "Eu sei que você consegue." Essa frase, essa crença, foi o que mudou tudo. Uma única pessoa acreditando foi mais forte que toda crítica. A lição aqui é muito clara, né? A crítica poda o potencial, enquanto o encorajamento faz ele florescer. E no fundo, o que a gente está falando aqui é sobre o efeito disso tudo na autoconfiança de alguém. Tem uma outra história contada por Georgette Leblanc que ilustra isso de um jeito tocante. É sobre uma funcionária de um hotel, conhecida apenas como Maria a Lavadora de Pratos. E a descrição que davam para ela era essa aí, pesada, né? Ela era vista como uma pessoa desajeitada, sem valor, basicamente invisível. Isso até o dia em que a própria Leblanc olhou para ela e disse uma frase simples, mas transformadora. Maria, você não sabe o tesouro que existe aí dentro de você. Foi só isso. Mas essa semente de valor germinou. A partir daquele momento, Maria passou a acreditar que ela tinha algo especial. E com essa nova crença, ela começou a se cuidar, a andar de cabeça erguida. A sua energia mudou completamente. Então a gente viu a história do zelador que virou um ótimo funcionário, do mecânico que ganhou uma segunda chance, do cantor que quase desistiu e da lavadora de pratos que descobriu seu valor.
Todas essas narrativas apontam por uma mesma direção. Elas convergem para um princípio central, uma ideia muito poderosa que Dale Carnegie nos apresenta. E o princípio é este aqui. É simples, mas profundo. Elogie o menor progresso e também cada novo progresso. Seja caloroso em sua aprovação e generoso em seu elogio. Percebe? Não é sobre adular, sobre puxar o saco. É sobre ser sincero. É sobre notar e valorizar cada pequeno avanço. Porque é isso que alimenta a vontade de continuar melhorando. No fim das contas, a grande sacada é entender que reconhecimento não é só uma questão de ser legal ou gentil. É muito mais do que isso. É estratégia. É uma marca da liderança inteligente. Líderes que dominam essa arte criam equipes que não só entregam resultados, mas que são confiantes, que se sentem valorizadas. Mas beleza, elogiar é uma parte importante. Mas e quando a gente precisa de fato apontar algo que precisa mudar? Como fazer isso sem gerar aquela resistência, aquele ressentimento? Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima análise sobre como estimular mudanças sem gerar ressentimento. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.